Oi, boa tarde, pessoal. Então, aqui é o Gilberto Molina, o senhor Gonter também, e o senhor Lenin Cardoso, nós da empresa Solar Energy, Bente Solar Energy. Esse é o segundo módulo de treinamento, hoje vamos falar dessa estrutura para montagem de painéis solares. Na última palestra, nós falamos dos componentes, lembra? Componentes são painéis solares, do inversor, dos cabos, dos conectores, das baterias. Agora vamos falar de uma coisa muito importante, que é a estrutura de montagem dos painéis solares. A ideia para um montador, para um instalador, para um projetista, para um engenheiro, é ter todos os componentes disponíveis para fazer a montagem. Agora, tem coisas que vão ser comuns para todos. Ou seja, você vai ter painéis, o painel solar não vai variar, vai ser o mesmo, de uma instalação a outra. O inversor, ele não vai trocar, não, vai ser o mesmo inversor. Os cabos, provavelmente, você vai ter mais longos cabos de um que de outro. As baterias, por enquanto. Mas a estrutura para montagem de painéis, ela se vai ser diferente. Por quê? Porque você vai ter diferentes tetos, diferentes estruturas, diferentes formações, diferentes materiais para os tetos. Ou a área que vai sendo assinada para a montagem dos painéis solares. Tá? Então, eu vou falar com Vale. Vale, quando te diga, dale. Adelante, Vale. Ok. Então, o que é a estrutura? É o suporte de fixação do painel solar fotovoltaico. Na foto aqui, você vai ver aqui várias coisas que são muito importantes. O número 1 vai ver o painel próprio, né? Esse painel tem dois estruturas metálicas. Normalmente nós falamos de estruturas de alumínio, o outro metal. E nesse caso, nós estamos colocando se fala os telados, né, para montagem. Também pode ser colocado no chão. No chão é diferente de algum jeito. E esses, como falamos, esses suportes que você tá vendo aí no meio, né? Tem uma fixação entre os painéis, tem a fixação para a estrutura dos painéis e tem a fixação que ela vai entre a estrutura metálica e o elemento do teto ou dos telados. O que acontece? A diferença dos tetos, dos telados, isso que vai ser diferente. Você vai precisar diferentes estruturas de suportes para cada um. Quando nós fornecemos para os clientes da América Latina, por exemplo, adelante. Neste momento, ok, obrigado. A estrutura de suporte para a fixação do painel solar fotovoltaico, você está vendo aí, né? Temos uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais importantes, como eles vão ser fixados com os ganchos entelados, ok? Tem telado de barro, tem telado de alumínio, tem telado de diferentes estruturas, ok? Para cada uma delas, nós temos um suporte, ok? No caso de telado metálico, ela tem uma estrutura. E a outra coisa que nós vamos notar aqui é o ângulo. Você está vendo aí, coisa que pode ver muito fácil, o ângulo, tem um ângulo mais agudo, um ângulo mais pequeno, ou um ângulo diferente. O que é esse ângulo? E esse ângulo, ele vai estar, ou a inclinação também, essa inclinação, ela vai estar de acordo com o sistema solar.
você tem que perguntar para nós, ou no caso você, que são empresários, empreendedores, vamos fazer uma palestra de um software que te ajuda para encontrar essa inclinação. Você fala da inclinação ideal, tá? Inclinação ideal para colocar os painéis. Ela não é, essa inclinação não é fixa. Essa inclinação vai variar de acordo com a posição geográfica e também da orientação do sol, onde você está colocado, onde vai ser feita a instalação fotovoltaica. De acordo? Então, vamos para frente, por favor. Ok. Como, nesse caso, você não conhece, que a verdade você não conhece as instalações a priori, nós falamos sempre de umas boas práticas. Já vi dos telados que são diferentes, além de que está uma casa vizinha da outra, mas o telado é diferente. Então, você não pode colocar e falar, todas as casas desse setor, o bairro, vão ser iguais. Não, você não. Você tem que fazer uma por uma. Então, a ideia que nós temos é a seguinte: o sistema deve ser fácil para instalar. E as estruturas, nós usamos um fornecedor nos Estados Unidos, o nome dele é Unirac. Unirac. Tem umas estruturas com a proteção contra a corrosão, são muito boas as estruturas da Unirac. Eu falaria com as pessoas da Unirac para dar uma palestra só disso, só de como fazer as estruturas. Ela tem um software, você entra no software, ele faz o cálculo, ele faz o orçamento de cada um dos equipamentos e, por enquanto, você coloca aí o que você quiser, o que você precisa, não o que você quiser, o que você precisa. Você tem que fornecer também com eles a ubicação geográfica, onde você está, porque ele vai fazer esse cálculo, ele faz um orçamento muito bom. E a gente pode fornecer esse sistema para seus clientes, para vocês também. Esse que quando nós falamos de fabricantes confiáveis, falamos deles. Temos outros, mas esses são muito usados ampliamente dentro dos Estados Unidos e usamos sem problema nenhum. Vamos para frente. Que bom. A menina está compreendendo o meu português, ela fala espanhol. Ok. Tem outros que se usam nas áreas de, como se fala isso, das grandes áreas. Né? Nós passamos como, lembra ontem que eu falou, Guto, da fazenda? Tá? As estruturas para a fazenda fotovoltaica são diferentes estruturas para os tetos, diferentes estruturas de fixação para o que você vai colocar, por exemplo, na área de um estacionamento, tá? Cada uma delas tem que ter umas características especiais. O que nós fazemos é garantir que o sistema de fixação ele vai estar bem sujeito, bem fixado na área, na superfície que você está usando do telado, e também que ele não vai ter problemas, nós falamos, problemas com o mais importante da área de fotovoltaica, que é a irradiação solar. Ou seja, que por um lado, ele tem uma fixação que você tem que garantir, tá, dentro do sistema da estrutura, e também que essa fixação ele permita uma boa conexão com a radiação solar. E essas são as duas coisas que nós temos que cuidar, tá? Continua, por favor. O Mário, siga. Ok. Aqui nós temos alguns exemplos.
Tá? Tipo de estrutura de fixação dos painéis solares para TELAC. Você vai ver tipos de estrutura de fixação dos painéis fotovoltaicos, como já falei, tem telas, né? Telas de barro. Uma pergunta, no Brasil, em geral, é mais comum alumínio, é mais comum aço ou mais comum telas de barro? Vai depender muito da região, viu, Gilberto? Usa-se todos os tipos de cobertura, mas eu acho que principalmente de barro e alumínio. Barro e alumínio, tá? É. Ok. Bom, não é diferente do resto da América Latina. Então, estrutura de fixação de painel solar para telas de barro. Tela de barro tem vários problemas. Vamos falar do problema. Realmente não é problema, é assim, é a condição dela. Você tem que colocar um sistema, você fala, de parafuso prisioneiro, que ele vai ser uma interface entre o trilo e a cobertura. Tá? Essa fixação do painel é usando um parafuso prisioneiro. Outra coisa que a gente pergunta, as pessoas perguntam normalmente, ele vai afetar o teto, a estrutura, vai ter algum problema com a chuva? E em geral não. Em geral não. Em geral nós fazemos a estrutura e temos umas capas impermeáveis que nós colocamos antes e depois, para garantir que ele não vai ter problemas vamos falar, de chuvas, de água, de alguma coisa aí dentro da casa. Tá? O problema maior que acontece, que eu já vivi no passado, é que tem algumas estruturas de tela de barro muito velhas, tá? E aí não dá, porque você entra aí e ela cai dentro da casa. Eu estou morando aqui em uma casa na Cali, Colômbia, e é muito bonita, mas ela não vai dar para o sistema fotovoltaico. Por quê? Porque a estrutura não vai suportar a condição mecânica, o peso dos painéis. Se você me perguntar quanto pesa cada painel, ele está na área de 22 quilogramas cada um. Ele tem uma dimensão de 2 metros por 1 por 40 centímetros. 2 metros por 1 metro por 40 centímetros. 4 milímetros. 4 centímetros, desculpa, 4 centímetros. E ele pesa 22 quilos, 23 quilos com a estrutura. Pode chegar a 25 com alguns dos microinversores e alguma coisa disso. Então, você está falando de 100 quilos, ele vai estar distribuído, né? Mas é uma estrutura pesada. Além disso, tem que ter uma coisa que já a gente fez para vários clientes, que você fala das proteções para trabalhos na altura. Ou seja, você tem que fazer manutenção disso, tem que limpar, tem que mudar, tem que cablear, tem que fazer alguma coisa depois. Não é muito, mas tem que fazer. Você tem que garantir a entrada de pessoal, a saída de pessoal e não entrar em riscos innecessários. Eu tenho uma pergunta para você, Gunther. Alguns países da América Latina, nos Estados Unidos também, eles pedem uma certificação especial para quem faz esses trabalhos. Também acontece no Brasil? Olha, eu desconheço a informação se eles pedem certificação especial, tá? Tá. Não uma Para instalação, né? Para instalação. Eu estou falando de, por exemplo, você vai especialmente quando você está uma leilão, né? Uma instalação com o governo ou uma área pública. Aí sim, aí provavelmente sim. Tá. Você tem aí, então, entra nesse negócio e vai pedir, ok, quem vai fazer essa instalação? Não, vai ser X e Omega. Ok, me dá o certificado da Omega e da X.
para ver se ele está ótimo para entrar nesse negócio, ou seja, se vai fazer a instalação. Mas você tem que o que nós temos que fazer é o que as leis e as normas pedem para nós. Não tem problema, não. Cada um dos países onde nós trabalhamos, nós acompanhamos as normas, né, os regulamentos. Siga, por favor. Ok. Aqui tem algum detalhe, né? Você tem que procurar chegar. Nesse caso, a fixação, você tem que retirar as telas de barro e pegar, está procurando chegar à estrutura metálica ou fazer uma estrutura metálica que ele vai chegar com seu trilo. Tá? Você usa aquele modelo de gancho. Você está aumentando e o trilo ele vai fazer a conexão. Nesse caso, o que você pode fazer? Em alguns tem a tela de barro, depois disso tem já a estrutura do teto. Ou seja, a tela de barro não é decorativa. Né? Aqui é mais decorativo. No outro lado, a tela de barro parte do sistema do sistema de movimento de água, essa coisa toda. Então, ou bem a fixação do painel em telas de barro usando o gancho, que é uma interface entre o trilo e a cobertura. Aí tem o gancho aí, a estrutura, você fala o nome do gancho, não sei se dá certo a língua brasileira, mas um jeito de falar para aquela que tem uma forma de S ou de L, entre uma estrutura metálica que está no baixo e esse trilo que está na cima. Esse é o gancho. Tá? Estamos falando do gancho. Por favor, siga. Ok. Isso que eu queria ver. Isso que eu queria ver. Que tem estruturas de painel solar para telados, estrutura de fixação painel solar com telas de fibrocimento. Essa, meus amigos, é muito para estruturas grandes, estruturas, estamos falando comerciais, tá? Estamos falando de shopping mall, de indústrias. Nós fazemos muito disso, muito. E aqui é o que eu estou falando de o sistema de fazer uma insolação contra a água, né? Contra a água, chuva, neve, em alguns casos. Nós colocamos antes e depois. Essa estrutura aí na onda aí, e o metal vertical, e essa onda que está passando, essa ola aí, essa que está na cresta da ola, essa tem uma estrutura que ela ajuda ao isolamento entre o exterior do telado e adentro aqui na casa, o prédio. E aí, depois que você coloca isso, então bem, na segunda a foto, você está vendo aí essa conexão com o trilo. A ideia sempre, não tem outro jeito, é o trilo. É fazer que o trilo tenha aquele suporte metálico, aquele suporte forte, aquele suporte de qualquer jeito que permita a instalação fixa, estável, é a palavra mais comum, estável do negócio dos painéis. Ok? Por favor, seguinte. O senhor Lenin chegou na palestra. A seguinte, por favor. Vale. Ok. Aqui é que eu estou falando. Algumas estruturas de fricção de painel solar para coberturas metálicas. No caso das coberturas metálicas, se utiliza muito aquele negócio da supercola, né? Que é um material para as estruturas metálicas, que ela não tem outro nome, é um gelo, é um sistema de colada, né? Direto sobre as telas. Você coloca aí e faz, vai para frente, coloca.
direto. Eu já vi, né, algumas, ele fica como soldados, mas não é soldado, ela é como uma cola, uma super cola, e é muito forte. Continua, por favor, seguinte, vale. Tem outras. A estrutura de fixação tem umas telas metálicas onduladas, né? Eu chamo de olas, né? E aí ele faz um buraco e entra aí esse negócio, depois que coloca aí, vai colocar as estruturas do trilo. Tá vendo aí o trilo, né? Esse trilo, não pegar trilo na outra foto, segunda foto, à direita, tem o trilo e tem a estrutura colocada diretamente. Aquele negocinho preto está sobre a onda, sobre a ola do sistema ondulado, ele é um aislante. É um aislante para chuva, para esse tipo de coisas. Muita gente pergunta, aí, eu garantir alguma coisa acontecer? Não, é uma coisa normal, você faz todo o tempo. Não tem problema não. O aislante dá para você não ter problema com o dono das instalações. É uma coisa normal demais. Fazemos. E é feito no mundo cada dia. Não tem problema não. Você precisa colocar no teto, precisa colocar lá na onda ondulada metal mecânica. Por favor, continua. O vale. Continua, menino. Ok. Aqui, ó. Tipo de estrutura de fixação para os telados. Estrutura de painéis fotovoltaicos para telas metálicas trapezoidais. Tem ondulada e tem trapezoidal. Não tem problema, não. Você tem trapezoidal? Temos. Fazemos estrutura direta. Por isso que quando nós fazemos uma cotação de um sistema de kits para casas, nós não fornecemos isso, porque é muito diferente. Aqui está vendo a estrutura, né? Ela é quadrado, um trapezoide. E aí tá sendo fixada, tá? Mas ele tem a estrutura do trapézio. Tem a estrutura do trapézio. Você vai fazer um buraco, vai fazer aquele aislamento e vai fazer a conexão. Em cima disso, vai colocar o trilo. E depois os painéis. Normal na vida. Tem jeito, não tem problema não. Siga, por favor. Tem alguns exemplos, né? O sistema mais de telas metálicas. Ela nessa é fixa. O trilo está sobre a estrutura e ela tem uma estrutura aí que o metal. Tem um parafusos e ele vai direto, coloca a estrutura aqui, tem uma forma de L, depois vem o trilo e aí siga para cima. Continua, por favor. Ok. Para as estruturas de concreto, tem muitas aplicações de concreto para prédios, para edifícios, para oficinas, para indústrias. Tem muito também. Temos umas estruturas especiais. Siga, por favor. E tem a estrutura do para concreto, para lajes de concreto, mas o que é concreto no mesmo? Ela é, bom, ela vai pegada no meio, né? Vai pegada no concreto com parafusos. Siga, por favor. Ok, aqui é bom parar um minutinho aqui para mostrar uma coisa que vai mais além das estruturas. Aqui tem duas estruturas, né? Você está vendo uma inclinação entre ela e uma separação também. Por quê? Porque você vai precisar caminhar entre elas, ter acesso. Isso é uma razão. Mas ela tem uma distância específica para que a primeira não faz
sombra com a segunda. E a segunda não faz sombra com a primeira, com a inclinação do Sol. O dia tem o Sol, ele vai virando de um lado a outro, tem uma intensidade diferente. A radiação ela vai ficar fixa e ela vai ter diferenças por as condições climáticas, as condições das estações de verão, spring, primavera, isso, né? Mas a sombra, ela é o que afeta mais nosso negócio fotovoltaico, que a sombra é a negação do sol. E não tem nada, não. Você tem sombra, você não tem nada. Não tem radiação. Ok? Vamos então. Seguinte, por favor. Isso que nós falamos, né? Estruturas Unirac. Eu recomendo muito. Nós somos distribuidores para a América Latina da Unirac. Ela fica se o senhor Lenin está aí, a empresa, ela fica em... Lenin, ¿dónde queda la Unirac, por favor? Solo para recordarme. Nuevo México. Son 3 láminas que vamos a ver ahí rapidito. Ok. La Unirac está no Nuevo México, Estados Unidos. É um fornecedor maravilhoso, fabricante maravilhoso. Nós recomendamos ela, vamos usar ela lá no Brasil. Tá? Para frente, por favor. Ok. Tem as estruturas, tá? Tem os trilhos, esse aqui é um metal. Tem aquele negócio das estruturas hexágonos. Tem a figurinha. Vai ter. E nós colocamos aquele suporte e sobre o suporte vai o trilo. Tá? Vá para frente, por favor. Vale, siga. E aí vai à frente. Isso foi uma estrutura que nós fizemos faz pouco. Eu acho que sim, o Lenin fez essa. Lenin, tu hiciste esta, ¿verdad? Sí. Sim, o senhor Lenin fez essa instalação com a Unirac. Muito bem feita. Muito limpa. Você tem aqui os painéis já montados, né? Fez montagem. Aí tem, quando você vê uma coisa que estou vendo aqui, você vê o trilho, ele não morre aí onde morre o painel, ele sigue. E a ideia dessas coisas é que você coloca essas estruturas o mais possível, se tiver o tempo, se tiver as condições. Por quê? Porque em algum futuro você pode crescer, colocar mais painéis. E isso é possível? É possível. Você vai colocar mais coisas. E aí é mais fácil ter o sistema já conectado que não ter, não. Coloca direto, coloca tudo. Ok? Então, perfeito. Vamos então para o seguinte, por favor. Estrutura de fixação dos estacionamentos solares. Do porto solar. Aí tem uma estrutura. A diferença aí bom, é o mesmo, né? Você vai colocar o painel, mas essa estrutura ela pode ser feita no chão e aí eleva o pacote com um sistema de içamento. Ou você vai colocar um por um, qualquer jeito. Vai ser muito comum também. Muito comum fazer essa. Só tem 3, não tem mais, porque no último tem 4, tem mais, porque o problema de manutenção, né? Se tiver algum problema, fazer um reemplaço de algum painel, é mais difícil. Mas muito comum também ter isso, sistema para estacionamento. Por favor, continua. Então, vamos para o segundo, por favor. Segunda palestra de hoje. Alguma pergunta, as pessoas que estão atendendo hoje?
Legal demais. Esse é, Lenin? Siguiente? Sí, Perfeito. Ok, vamos lá. Então, quando você está fazendo um projeto, né, um projeto do sistema fotovoltaico, lembra ontem que nós colocamos aquela tarefa de os eletrodomésticos, está aqui no lado, né? A computadora, a televisão, a refrigeração, o sistema de ventilação e as lâmpadas, para saber o consumo de energia delas. E fazendo, falando brevemente dos componentes, nós falaríamos de um painel solar, um inversor, tá? Uns cabos, uns conectores e umas baterias. Por favor, continua. Ok? Então, como você faz um projeto, um procedimento de projeto e o dimensionamento de um sistema fotovoltaico? O primeiro que tem que fazer, a primeira pergunta que você vai ter é, e aí? Ok? Como vai ser feito? Você quer ela on-grid, quer ela off-grid ou híbrido, tá? Ou homing. Como assim? Ok. On-grid. Que é on-grid? Você está conectado na rede. Como é off-grid? Você está conectado de forma autônoma, ou seja, você não está conectado de jeito nenhum com ninguém. Você é autônomo. Essa energia que você produz, você consome. A energia que você produz, você faz uma armazena e depois consome. E é isso que nós falamos do sistema off-grid. E tem aquele sistema que se fala em inglês de hybrid, e é um sistema que ele tem baterias, ele tem uma conexão com a casa, e além disso ele pode ter outro sistema alterno como o gerador, ou seja, de geração para o uso da gasolina, da diesel, ou qualquer um outro, ou alguma segunda fonte alternativa de energia elétrica para o inversor. E o inversor faz aquela administração da energia. Alguns dias, algumas horas, ele usa a energia da rua, da rede, ele usa a energia do gerador, e outros dias ele usa a energia das baterias, e outro momento ele usaria diretamente a energia do sol. Tá? Gilberto, Sim, senhor. Adelante. o custo de cada uma dessas opções ele é muito diferente porque, por exemplo, o on-grid você precisa de menos componentes, né, do que o off-grid e o híbrido. Isso representa uma diferença grande no valor do investimento? É correto. Vamos perguntar para o senhor Lenin e você ter uma resposta. Eu sim, tem uma diferença. Vamos perguntar e aí eu ver uma Lenin, a diferença porcentual que há entre um sistema on-grid e off-grid em quanto a preço, um sistema híbrido. ¿Puedes decir más o menos porcentualmente? Sí, 40% promedio. Lo encarece las baterías y el tipo de baterías que se utilizan. Un 40% frente al on-grid. ¿Y el híbrido? Está más o menos en ese mismo orden, quizás un poquito más costoso por la versatilidad de los inversores. Ok, então, o seguinte, o sistema off-grid, ele vai ter um custo, ele vai ter um custo de 40% para cima do sistema on-grid. Era só para ter uma ideia de quanto por cento isso representaria. Exatamente. E o sistema híbrido, hybrid, ele vai ter um 40% também, por cima do sistema on-grid. Exatamente. O problema mais grave aqui é os sistemas híbridos, os sistemas off-grid, vai ser o uso da bateria. A bateria não... Mas o sistema de bateria, ela não é um sistema fácil em nenhuma parte do mundo, porque tem
sabe, aquele negócio dos líquidos, os sólidos, os sistemas próprios, plomo, níquel, todo esse negócio para o princípio, no meio e no final de colocar. Mas é o mundo que nós vivemos. Nessa área, isso não tem outro jeito. Você tem uma ação na bateria, ou você faz de lítio, ou faz de vanádio, ou faz de um, ou faz de outro. Não tem jeito. Tá? Ok, então vamos para frente. Siga, por favor. Esses são os 3 sistemas que você tem que perguntar. Então, você tem que escolher o sistema, uma vez selecionar as características e funções que o sistema deve cumprir, o desenho é definido. Você tem que saber qual solução que você vai dar na rede, se é autônomo, o híbrido, a seleção de componentes, o tipo de painel. Eu acharia que isso aqui é o procedimento mais comum. Primeiro, o que você vai fazer. Segundo, como você vai ser conectado. Você está conectado na rede, ou não vai estar conectado na rede, ou vai estar conectado na rede mais o sistema de geração, mais baterias. Segundo, você vai colocar a seleção dos componentes, que tem muito software que nós usamos, são de graça, não tem custo nenhum, que nós usamos para fazer a seleção dos componentes. Esse é um sistema completo. Um desses vai ser os painéis, primeiramente. O coração do sistema fotovoltaico é o painel. Seguinte vai ser o tipo de inversor, o tipo de bateria, se você precisasse colocar fora da rede ou híbrido. E o quarto, o tipo de regulador, se precisasse usar um tipo de regulador. Então, para fazer uma dimensão de uma instalação fotovoltaica, você tem que precisar o consumo estimado da energia. Eu tenho um sistema de energia de 15 kW e eu estou precisando de um sistema on-grid, ou seja, com uma conexão na rede. Então, vamos para frente, já sabemos que nós vamos usar 15 kW. Por que 15 kW? Você que me está falando isso, 15 kW. Um jeito desse, ok. Outra forma, outro jeito seria, você fala com o cliente, fala, ok, não, eu não vou fornecer 15 kW, eu vou fornecer o que você quiser. Eu preciso só 10 kW. Não, normalmente o cliente não sabe quantos kilowatts ele vai usar. Normalmente ele sabe que ele tem um eletrodoméstico, tem uma carga elétrica. Você faz um cálculo da carga elétrica e aí isso é a potência que ele vai ter, vai precisar, e a energia que ele vai precisar em quilowatt-horas. Logo disso, você com esses conhecimentos vai escolher o painel. Siga, por favor. Vale, siga. Então, lembra ontem que nós pedimos isso como tarefa? Aí tem a potência, a proteção de água, IPX4, dimensões, o peso neto, e tem aí a potência, 360 watts. É uma lavadora automática. Ok? Uma lavadora automática. Não sei como você fala em português, se você é espanhol. O primeiro passo no projeto de um sistema vai ser conhecer o consumo total de energia. Por isso é a tarefa. Consumo total de energia, o que você está consumindo. Nós precisamos então calcular o total de watts-hora para cada eletrodoméstico, neste caso na casa. Não, nós podemos falar da indústria, do comércio, das grandes instalações, mas exatamente igual. Quanto eu consumo? Quanto o seu consumo em watt-horas para cada dispositivo? Você vai localizar os watts, eles estão nas etiquetas das folhas dos dados, de cada eletrodoméstico, nesse caso, de cada componente, de cada equipamento elétrico. Depois vai fazer uma soma aí, o quanto consumo você precisa. Além disso, você outras coisas, para saber, tem um fator de segurança, fator de correção, alguns dos fatores que estão no meio dos cálculos. Vamos para frente, siga, Vale, por favor.
Ok. Adicione o total a quantidade de aparelhos com seu uso por hora para obter uma quantidade total de watts. Você tem 10 lâmpadas incandescentes, tem grandes artefatos, né? Ladeira comum, tem um freezer, né? Algumas pessoas têm ladeira e têm freezer, outras só têm freezer. Tem um horno de micro-ondas, tem um lava-roupas, tem uma lava-roupas semiautomático. A foto prévia era do lava-roupa. Tem um ar-condicionado, tem um ventilador portátil, tem um ventilador de teto, neste caso. Tem uma cafeteira, tem um asa, tem todas essas coisas. Desculpa aí, tá em espanhol. Tem todas essas coisas lá, não? E aí tem os vatios e tem o uso promedio diário. Ou seja, quantas horas você está usando no dia. E depois tem uma energia consumida em quilowatts-hora pelo mês. E aí você suma. Isso que eu estou precisando em energia mensual consumida em quilowatts-hora. Tá? Sigamos. Siga, por favor. Depois que você suma esse negócio aí, você vai ter que fazer uma divisão. Com base no exemplo de solução fotovoltaica de menor consumo, vamos desenvolver umas das etapas. Vamos falar que temos uma casa, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Tem uma casa. Nessa casa tem 3 pequenos aparelhos de ar condicionado, de 12.000 BTU. Olha, se é uma casa que tem 3 ar-condicionados, não é pequena, não. E mais de 12.000 BTU, mas está tudo bem. Eles consomem 935 watts e ela é usada 8 horas por dia, cada um. É que essa casa é aqui em Manaus, que é muito quente, aí tem que ser 12.000 BTUs. É o mesmo? Bom, eu sou do Maracaibo, na Venezuela, que é muito quente também. E a verdade é as casas, cada quarto tem um ar-condicionado. Não dá. Se não tem ar-condicionado, é aquele forno. Então, tem um ventilador, tem uma geladeira, e ela funciona 24 horas. Geladeira, você imagina, funciona 24 horas. Então, tem 6 lâmpadas de 100 vatios, que uma das coisas, só para você saber, Guto, nós temos, neste momento, aparelhos fotovoltaicos, ou seja, aparelhos que vão direto para esse negócio desse sistema fotovoltaico, que eles vão fazer uma economia muito grande. Então, o consumo total dos eletrodomésticos é 3 por 935, que é o valor de consumo dos ar-condicionados. Depois disso tem 60 por 6, que é o consumo dos ventiladores, agora vai para as horas. Depois disso vai ter o consumo da geladeira e as 6 lâmpadas. Então, vamos lá, temos 6 lâmpadas, o consumo total dele num dia, estamos falando, certo? Vai ser 28.440 watts por hora. Tá? Um dia normal, ele vai consumir isso. Tá? E esse é o número mais importante nos projetos fotovoltaicos. Quanto que você vai consumir por hora em watts? E o conceito desse, lembra, São Tebino, você fala da energia. Isso é uma energia. Tá? Então, vamos para frente, por favor. Esse exercício está muito bom, estou gostando, gostei muito, que ele mostra a realidade. Vale, siga, por favor. Ok. Outra maneira para encontrar esse valor é orientar-se pelo recebimento do pagamento de energia elétrica. Você entra aí em Eletrobras, você vê aí quanto você está pagando. Tá? Consumo com exemplo, fator de segurança. Você necessita colocar um fator de segurança. Eu falei disso no primeiro. Você está consumindo 28, mas você precisa 1,3 por
por 28, para saber incluir o fator de segurança, quanto você vai ter consumido. Em sistemas fotovoltaicos muito grandes, ou seja, de grande porte para sistemas industriais, se usa 1.2, tá? Para residências, 1,3. Por quê? Porque é muito grande fazer isso por 1.3 no sistema fotovoltaico. De algum jeito é mais da conta. Siga, por exemplo, siga o Vale, por favor. Ok, agora nós vamos a fazer o cálculo dos painéis, tá? Os painéis solares. Isso que está aqui no lado direito, a solar radiation, a irradiação solar do Brasil. Ela vai ter uma variação com o ano, né? Os meses do ano, mas em geral você vai poder encontrar isso na internet. Para o exercício anterior, vamos fazer uma coisa. Vamos dizer que você está aí perto do Ubuntu, na Amazônia. Tá? Está na Amazonas. E a radiação solar na Amazônia é 5,5 horas. Ou seja, é a radiação máxima que você tiver. Isso é o máximo que você tem. Por que é importante? Porque não, você vai compreender, não é o mesmo a radiação solar cedo da manhã ou tarde na tarde, de perto da noite, que no meio-dia. Não vai ser o mesmo. Tá? Então, você fala das 5,5 horas de acordo com o mapa de radiação. Perdão, desculpa, 5,5. Sim, 5,5 horas. De acordo com o mapa de radiação anexo. Siga, por favor. Então, é assim, muito fácil, não tem problema não. Você pega 28.440 watts por hora e você vai fazer uma divisão por o sistema de radiação do Brasil Amazonas, com aquele sistema de 5,5 e tem 5.171 watts horas que você vai precisar, tá? Agora devemos encontrar fazer uma seleção do tipo do painel. Nós usamos a Jingle Solar. Eu vou convidar o senhor, o que cuida da Jingle no Brasil, para bater um papo com vocês, tá? Ele é o fornecedor, o fabricante dos painéis que nós usamos. Vamos assumir a seleção de um painel solar monocristalino de 360 watts e o datasheet é isso aí, a potência máxima, a tensão máxima, a corrente máxima, a tensão do circuito aberto, a corrente de curto-circuito, os cabos e as dimensões. Lembra que falei de 2 metros por 1 metro por 4 milímetros, por 4 centímetros. Aí, é o cálculo que eu uso. 2 metros, aqui estamos falando de 1,97, é muito perto de 2 metros. 992, perto de 1 metro, por 40. 2 metros por 1 metro por 40, tanto faz. E o peso, 22 quilogramas. Tá? Isso que pesa esse senhor aí, esse painel solar de 360 watts. Ok? Seguinte, por favor. Esse primeiro cálculo seria o cálculo, a radiação máxima, que já vimos, né? Dividida pelo painel selecionado em watts. A radiação máxima é o painel 360. Isso dá aí que nós precisamos 15 painéis solares. Pronto. Agora, se otimizamos com o uso do painel mais grande, ou seja, de aquela produção mais grande, de 400, só precisamos de 13 painéis. Quanto maior a capacidade do painel, menos painéis solares instalaremos, e menos seria aquela instalação de outros cabos,
outras correções, seja não só o painel, mas outras correções, outros sistemas para chegar nos 15. Se podemos fazer com 14, dá, melhor. Tá? Então, já você tem os números do painel. Siga, por favor, Vale. Ok. Agora nós já temos o painel de 360 ou de 400 e temos a quantidade de cada um. Aí, direto, sem problema nenhum, muito fácil. Agora eu vou fazer outra coisa que é o inversor. Esse é o segundo componente mais importante desse negócio. O inversor solar. O inversor é usado no sistema em que é necessária uma saída de energia CA, corrente alternada. Tem sistemas que na corrente não é alternada, corrente DC. Então não precisa o inversor. Para sistemas autônomos, ou seja, aqueles que não têm a conexão com a rede, o inversor deve ser a mesma tensão nominal da sua bateria. O inversor deve ser grande e suficiente para suportar a quantidade total de watts que será usado no mesmo tempo. O que é isso? Bom, você tem dois ar-condicionados. Tá? Se você vai usar os dois, a recomendação não usar, não fazer o arranque deles, ou seja, não fazer o funcionamento deles de forma simultânea. Ter um condicionamento de tempo entre um e outro, para não ter algum problema com o sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico tem uma limitação da potência, você não tem mais potência, está dando isso. O sistema da rede, ele não vai ser assim, mas ele tem um suministro infinito de energia. Nós temos energia limitada pelas quantidades de valores energéticos que faz a transformação da energia através dos painéis. É aí, é isso que temos. Temos o número de painéis, a energia que temos, não mais. Mas não. Siga, por favor, Wagner. No caso do tipo de aparelho ser um motor ou um compressor, o tamanho do inversor deve ser no mínimo 3 vezes a quantidade desses aparelhos. Normalmente na casa não acontece, mas se acontece na indústria, no comércio, você tem motores de pequeno porte e esse vai rolar, vai ter problema com o sistema fotovoltaico. Se você não faz um dimensionamento para eles. Ok? E além de fazer um sistema de coordenação com o sistema fotovoltaico, você está usando motores de DC, motores trifásicos, é imprescindível que você use um sistema de economia de energia para os motores. Uma recomendação nossa. Para o sistema conectado na rede, o sistema conectado na rede, a classificação de entrada no inversor deve ser igual à classificação do painel fotovoltaico. Ou seja, ele está procurando que a mesma conexão na rede seja na mesma, ou inversor na rede, para não ter problemas nesse caso de diferença de potencial, diferença de voltagem. Fala o seguinte, a seguinte lâmina, por favor. Vamos ver aqui o cálculo do inversor, tá? Temos um caso, tá? 935 por 3, mais 60 mais 220 mais 60%. Lembra, não estamos falando de o ventilador, mais as ar-condicionados, mais as lâmpadas. 365 watts. Aqui estamos usando somente os watts. Não estamos usando o watts hora. Tá? Os watts. Por segurança, é um inversor, não um investidor, é um inversor, desculpe aí, né? Deve ser considerado 25 a 30% maior. Cálculo do inversor. Siga para frente. Não tem problema. Inversor, siga. Siga. Ok.
25 a 30% maior. O tamanho do inversor deve ser de aproximadamente 4.790 watts. Nós colocaríamos de 5 kW. Pronto. Então, Gunter, nessa casa sua, do Manaus, tem que usar 5 kW e 15 painéis. Pronto, já sabe. Entendido. Já viu como se faz o cálculo? Já vi. É simples. É fácil, não é complexo não. Um caso você usa quilowatts-hora, no outro caso você usa o watts. Por isso que eu mandei ontem a tarefa de ver os eletrodomésticos na casa, para a pessoa ficar, sabe, familiar com pegar os dados dos eletrodomésticos. Ok. 5 kW. É projeto interessante. 5 kW. Temos 3 BTU. Temos... É uma casa. Não é uma casa pequena, não. Eu não acharia que é pequena. É uma casa meio porte. Mas isso que você precisa. 5 kW e 15 painéis. E, além disso, tem outras coisas. Vamos falar dos cabos, as estruturas, essa coisa toda. Ok? Vamos para frente, por favor. Então, até o momento, os cálculos dos painéis solares e dimensionados de inversão são o mesmo para o sistema conectado na rede. Você está conectado na rede, né? Estamos falando do sistema off-grid. Desculpa, sistema on-grid. Quando nós vamos para o seguinte sistema, você fala do sistema autônomo, sistema off-grid, e os sistemas, tem outro sinônimo, interativos, híbridos. Precisamos adicionar baterias solares para o desenho do sistema. Deste jeito, nós vamos ver agora o sistema híbrido ou o sistema off-grid. Nós que vimos foi esse aqui, ó. O painel solar, o inversor, e ele vai sair, vou falar sair, porque isso é um termo fácil de entender, ele vai sair para a casa, ou ele sai para a rede. Ele entrega energia para a rede, ou entrega energia para as casas. Pronto. Esses painéis solares são geradores de energia. O inversor, ele converte aquela energia em DC em AC. Siga o vale. Por favor. Então, o inversor é diferente, vamos ver uma coisa aí. O inversor vai ser diferente, mas vamos fazer o cálculo agora das baterias. O que é isso? Você tem que fazer um dimensionamento da bateria. O que a bateria vai usar? Tem algumas perguntas também, né? Se uma bateria, ou seja, quanto precisa de tempo que a bateria vai ter fornecer com o tempo. Seguinte, Vale, por favor. Termina aqui, vamos para outra. Ok. Para saber o tamanho da bateria, você tem que fazer o seguinte cálculo. O primeiro é o total de watts-hora por dia usado. Vai ser uma dívida o total de watts-hora usando 0,85 para a perda da bateria. Ou seja, você tem que aumentar as baterias só ter isso. Divida a resposta teria no item 2 por 0,6 para a profundidade de descarga. Você tem uma condição de descarga de 60%. Divida a resposta teria no ponto 3 pela tensão nominada da bateria. Ou seja, 24, 12, 48. Você me fala, tem baterias duas de 12 volts, 3, outras baterias de 24, de 48, por enquanto. Multiplique a resposta, obtendo no item 4, por os dias de autonomia. O que é o dia de autonomia? O número de dias que o sistema precisa para funcionar quando houver energia produzida por os painéis fotovoltaicos. Uma pergunta, no caso seu lá no Manaus, você pode ter uns dias muito
cinzas. Sabe o que eu estou falando? Ou seja, dias Sim, sim, nublado, né? Com nublados, nuvens. certo? Isso. Então, aqui é mais difícil, tá, Gilberto? Nós não temos inverno aqui. Tem dias de chuva, mas dificilmente chove o dia inteiro, por exemplo. Você vai ter isso, mas é muito raro. Você tem verão e verão com chuva. É, isso. E essa estação de verão e verão com chuva. Mas quando você vai descendo para o sul do estado, isso já muda, principalmente no inverno. No inverno tem tempos que você tem dias nublados. Ok. Esse conceito com as baterias. O conceito da bateria, você tem que precisar os dias de autonomia, você fala disso. Ou seja, por quantos dias você está fazendo um cálculo que não vai ter sol nenhum, ou a radiação solar vai ser muito pouca, muito pequena. Então, não vai contar com a energia do sol ou com a radiação solar nenhuma. Ou seja, alguém me perguntou, olha, o que acontece na Alasca? E aí a gente para aí. Ok? Pare aí. Porque no caso de Alasca, é diferente. Ou seja, tem vários dias pretos, tá? Não tem sol, não. Nesse caso, não. Estamos falando de lugares dentro da América, tá? Então, vamos falar de 2 dias, 3 dias. Então, a capacidade da bateria, se fala de AH, em total, em watts-hora, vai ser usado aqui eletrodomésticos por dias de autonomia. Ou seja, 0,85, 0,6 por a tensão nominal da bateria. Acá tem um erro no X, deve ser do sistema de divisão, tá certo? Que é divide, não multiplica. Mas multiplica, não, é divida, não multiplica. Vamos para frente, vamos ver o exemplo. Siga, por favor, Vale. Tá na frente. Divide. Não dividiu, fiz um cálculo. Lenin, ¿estás ahí? Sí, cómo no. Hay que poner la lámina nuevamente. La anterior, vale, por favor. Lenin, tengo una duda. Dice multiplique por 0 y no es dividir. No, ahí en ese caso es una multiplicación. Ok. Entonces la lámina dice divida. Ok, no hay problema. Me desculpa. Aqui tem a capacidade da bateria. Ok, a capacidade da bateria vai dar aqui, desculpa aí o contexto, é 0,85 por 0,6 por 48 igual. E nós vamos fazer uma dívida pela voltagem das baterias, tá? E então nós vamos ter 3.705 AH e o total necessário. Com 3 dias de baterias. Ok? 3 dias, ou seja, 3 dias de autonomia. Isso pode ser feito com os 3.705, com 4 baterias de 1.000 ou 8 baterias de 500. Ok? 4 baterias. Acá, neste caso, están 40 minutos. Sí, ahí lo que ocurre es que las baterías no son fraccionadas, entonces o son números enteros, o son de 500, o son de 1.000. Isso. As baterias, ela não pode ser colocadas na área de... Não tem baterias de 3.705, tem baterias de 4.000 ou de 5.000. Ou seja, vai chegar a 5.000, vai chegar a 1.000, a 2.000. Não tem baterias de
pequenas quantidades. Tá? Vamos para frente, por favor. Ah, já vi. Já vi. Ok, calcular o tamanho do controlador de carregamento, ou seja, o regulador. Você fala do regulador solar. Eu conheço mais o regulador solar. Então, você vai fazer um cálculo desse. Outros componentes que nós vimos. Lembra, ontem vimos dois tipos. Vimos o PWM e o MPPT. Tá? Temos esses dois tipos. Vamos ver aqui o cálculo para elas, por favor. Siga, Mafia, por favor. Vale, por favor. De acordo com a prática normalizada, padrão, o tamanho do controlador de carga solar identificado pegando a corrente do curto-circuito do painel fotovoltaico multiplicando por 1,3. Mándale el link a la computadora de José Luis y te conectas en un momentico y te saca la revisión. Ok. Senhores, por favor, preciso fazer uma coisa neste momento. Me desculpe. Lenin, ¿puedes explicar esto un minuto? Que tengo que hacer algo, ya me conecto. Sí, los reguladores de carga en el presente, con las nuevas tecnologías, las tecnologías de punta, ya son un equipo electrónico que se integra a los hardware de los componentes. Es decir, ya hoy en día hay muy pocos casos donde cuando son equipos ya profesionales, equipos ya para desarrollo de sistemas para vivienda o comerciales o industriales, estos inversores off-grid o estos inversores cargadores, como llaman también, o híbridos, ya el regulador de voltaje, el regulador, pues, ya forma parte dentro de lo que es la estructura. Sin embargo, nosotros lo hemos colocado acá un poco para que, como decíamos al principio, tengamos como conocimiento de dónde salen las cosas. Pero hoy en día cada vez estos sistemas están en desuso, es ya una antigua tecnología. Sin embargo, por supuesto, usted sigue encontrando reguladores de carga para diseños muy pequeños, diseños pequeños. Entonces usted consigue esos reguladores en las páginas, las páginas de comercio por internet, pero si usted decide hacer ya un arreglo para un sistema, una vivienda pequeña, etcétera, la recomendación es que nos vayamos con sistemas integrados, donde ya estos equipos están previamente probados y tenemos la garantía, porque ese fabricante ha incorporado el regulador que requiere el inversor. Entonces ahí nosotros estamos asegurando pues, que esa electrónica de potencia es la adecuada para podernos manejar con las baterías. Entonces, bueno, sí, este regulador lo conseguimos todavía en el mercado para soluciones pequeñas. Pero bueno, en general, en esta ecuación, porque son simplemente ecuaciones muy elementales, ahí ya sabemos que con un sistema a 12 voltios, ya tendríamos idea, si nosotros, y de ahí tenemos un ejemplo, que si efectivamente estamos utilizando, por decir algo, un panel de 360 watts, en este caso, al dividirlo por los voltios de la batería, entonces ya sabemos que el regulador no puede ser mayor de 30 amperes. Entonces, bueno, es una lógica sencilla para efectos de cerrar pues, el conocimiento para este tipo de diseño. Sin embargo, ya nosotros lo sabemos, en términos comerciales, el 70%, si no es más, de los proyectos que existen en el presente a nivel residencial o a nivel comercial, todos son on-grid. Así que el mercado en el presente, el grueso del mercado mundial está en el segmento on-grid. Y eso tiene que ver con que todavía no se ha adelantado pues,
Eso es un punto de búsqueda que hay en el mundo de la tecnología, lograr que las baterías tengan mayor rendimiento en el tiempo y sean de menor costo. Entonces, hoy encontramos baterías que nos dan una garantía de 10 años, por ejemplo, las baterías de litio, pero son baterías costosas. Yo he estado haciendo cotizaciones para un proyecto en Chile, para unas casas que están en la selva, allá en el sur de Chile, y una batería nos costaba $5.000, una sola batería. Sí, el cliente especificaba en la solicitud pues, de la licitación que era un tipo de batería en particular. Bueno, y cada batería de esas, que pesa más de 72 kilos, costaba $5.000. Entonces, por eso es que estos conceptos de las baterías en estos sistemas off-grid o híbrido no han podido caminar con la fuerza que se necesita, porque, bueno, si bien es cierto que solamente en Latinoamérica y el Caribe hay más de 30 millones de personas que no tienen acceso en sus hogares a la energía eléctrica. Yo estimo que eso estamos hablando como de probablemente un 5% de la población, si no es más. Entonces habría que plantearse en el caso de Brasil, cuánta población en las comunidades remotas no tienen acceso directo a la electricidad. Sin embargo, estos sistemas off-grid solamente pueden ser soluciones para resolver cosas muy pequeñas, iluminación, algún tipo probablemente de equipo pequeño para cargarlo con estos sistemas. Por eso es que nosotros también estamos optimistas y estamos también promocionando equipos electrodomésticos alimentados con corriente continua, es decir, equipos electrodomésticos que lo alimentan los paneles solares. Entonces, hemos estado haciendo relaciones con importantes fabricantes porque sí pensamos que puede ser una solución para una comunidad remota que tengan por lo menos un refrigerador para conservar su comida y que eso esté alimentado con la tecnología solar a través de la corriente continua. Entonces, hoy en día hay importantes avances en la tecnología para ir resolviendo esas necesidades para comunidades remotas. Por supuesto, nosotros tenemos un fabricante con el cual tenemos importantes relaciones de trabajo que es capaz de desarrollar almacenamiento a nivel industrial que puede alimentar perfectamente a un pueblo, a una comunidad remota. Lo que ocurre es que eso son inversiones mayores y ya son inversiones de gobierno. Con la tecnología de almacenamiento de energía Rhodex Vanadium, nosotros podemos perfectamente dar la solución que complementa, pues, porque sería un sistema off-grid, pero ya a nivel de comunidad. Pues. Así que crear una subestación de energía solar que pueda guardar su energía, la que él produzca adicionalmente, en el sistema de almacenamiento Rhodex Vanadium y que igual cuando se requiere esa energía, de ahí se cubre comunidades completas, un pueblo completo, comunidades de una isla completa. Así. Sí hay la tecnología, pero son inversiones ya muy importantes, son inversiones de Estado. Entonces, bueno, el tema, y Lardo lo decía, ayer me lo decía, el tema solar es definitivamente una decisión tecnológica que ha llegado al mundo y que ya no se va, pues, ya se logró traducir esos fotones que nos envía el sol en energía eléctrica. A partir de aquí, a partir de este nuevo ciclo, que es donde ha habido el mayor auge, nosotros sabemos que es una inmensa oportunidad que se nos viene desde todo punto de vista, desde todas las aristas tecnológicas, con electrodomésticos o con soluciones para comunidades remotas o soluciones para ciudades. El tema solar
llegó para quedarse, el tema de la energía fotovoltaica. Y por supuesto nosotros estamos muy animados en dar un paso adelante en el Brasil con ustedes o con los que nos van a escuchar en este video de aquí en adelante, para que tengamos conciencia de las bondades que significan estos sistemas solares fotovoltaicos. Perfecto. Lenín, ¿me escuchas? Sí, Gunter, ¿estás me vendo? sí. Gunter? Estou ouvindo, estamos ouvindo sim. Ok. Ok, perfeito. Desculpa aí, tive que fazer uma troca aqui da computadora. Obrigado, Lenin, pela intervenção, obrigado pelas explicações. Nós estamos vendo agora estamos fazendo um cálculo, né? E continuar com o cálculo. E nesse caso, o cálculo para o tamanho do controlador, também se fala do regulador. Você tem um controlador de carga, um painel fotovoltaico e uma bateria. Você tem as condições para colocar isso dentro de um sistema. Agora, a coisa mais importante que já vi, quando alguém me perguntou, e aí, quantos painéis vai? Não tem que fazer o cálculo só dos painéis. Também tem que fazer o cálculo da bateria e o controlador, o inversor, dos cabos, todo esse sistema, né? Aquela coisa não é só o painel. E é isso que nós estamos fazendo acá. Então, vamos direto para o exemplo. O watts do painel solares vai ser dividido pela tensão do banco de baterias, classificado do controlador de carregamento, continuando com o nosso exemplo inicial, 360 watts. Todos lembram que usamos 360 watts, nós também calculamos para 400 watts, dividido pela bateria 12 volts, ou seja, nosso painel, nosso controlador deve ser de 30 ampérios. Nós compramos o controlador de 30 ampérios para ver o que nós estamos usando. Vamos para frente. Adelante, Vale, por favor. Vale, adelante. Perfeito. Ok. Então, aqui você vai ter aquela prática, aquele negocinho de 1.3, 1.3. Lembra aquele negócio de 1.3? De acordo com a prática padrão, o tamanho da carga solar, ela vai tomar a corrente de curto-circuito e vai fazer uma multiplicação por 1,3. Isso para a carga solar, a corrente de curto-circuito. Ok? Siga para frente, por favor. Nós com isso fazemos aquela sistema, não? Das coisas que nós precisamos. Temos um painel solar, o controlador solar, o inversor, a bateria e vai ter aqui o sistema de carga. Okay? Em alguns casos, os controladores vão ter algumas cargas, alguns sistemas pequenos. Vamos falar disso, pequenos. Vai ser direto colocar no controlador. Você fala de uma lâmpada, até uma computadora, não, nem sei. Não tomaria risco com a computadora. Mas, pelo menos, com o sistema de ser pequenos. Tá? Siga, por favor. Ok, pronto. Vamos para a última palestra da noite. Eu acho que é uma coisa muito interessante quando você já está para frente de um cliente e fala, olha, esse é o método para fazer o cálculo das baterias, dos inversores, dos controladores e os painéis. Agora, uma das coisas que você vai ver neste momento e que nós queremos impulsar no Brasil é o seguinte, é aqueles empresários ou empresas que fazem serviços para manutenção e limpeza de sistemas solares fotovoltaicos. Nós fazemos parcerias com vários delas na América Latina, nos Estados Unidos também, Canadá.
E o que faz elas? São empresas autônomas, algumas delas estão associadas diretamente com a Electrosolagés, outras não. E o que elas fazem é o seguinte, siga para frente, por favor. Ela faz limpeza dos painéis. Limpeza. As empresas de serviços de manutenção, o sistema fotovoltaico, ele tem que ser mantido, precisa de ser limpiado pelo menos, eu acharia, pelo menos que 2 vezes no ano. Em algumas regiões que você tem muito pouco, ou algumas outras regiões que tem aquela sujeira, você precisa fazer pelo menos cada mês, cada 2 meses. E isso é feito por algumas empresas, no caso nosso, empresas que fazem isso. Parceiros, empreendedores, pessoas que têm empresas pequenas, e alguns estão vinculados, outros não. Nós ajudamos eles, porque de jeito nenhum, para fazer esse negócio de limpeza ou manutenção. Tem outros aspectos de manutenção? Tem aspectos de manutenção, no caso sabe, fazer uma reparação, fazer alguma coisa, fazer um troubleshooting. Eu conheço o nome em português, troubleshooting, né, em inglês, de sistema quando ele fica em danificado, alguma coisa. Estamos falando de coisas pequenas. A verdade, a reparação total do inversor, que o componente eletrônico, a eletrônica de potência, se fala, mas vulnerável, ele tem que ser feito pelo fabricante. Nós podemos fazer o troubleshooting, nós podemos fazer algum diagnóstico, né, na frente do painel e manutenção. Siga para frente, por favor. Aqui temos um cara fazendo algum reparo, alguma inspeção das conexões dos sistemas fotovoltaicos. E uma indústria, um sistema de grande porte, ele vai aí. Uma coisa que você tem que notar aqui, esse cara está conectado, ele está conectado com o sistema de proteção de alturas. Tá? Esse sistema aí, se ele faz alguma coisa, desmaia. Já vi um cara desmaiando, né? Ele desmaia e cai. Nós colocamos esse sistema de proteção. Mas, por enquanto, se um cara de manutenção que ele está indo desde os painéis, esse que está aqui, vai ser um junction box, uma caixa de juntas. Você vai entrar os sistemas do MPPT, vai entrar aqui e vai sair direto para o inversor. E ele está fazendo uma manutenção de alguma coisa que aconteceu, ou vai ser uma inspeção periódica, verificando aí, né? Olhando, vendo aí que tudo esteja certinho. Ok? Tem uma inspeção regular que deve ser feita pelo menos uma vez por ano. Uma vez. Mas se tiver alguma coisa, tem que dar serviço na frente. Nós ajudamos vocês, os amigos de você, para fazer esse serviço de manutenção do painéis. Alguns dos treinamentos já mais profundos, né, que você fala de profundidades, são feitos com fabricantes, são amigos nossos, parceiros nossos, estão no Brasil. Mas se você tiver a oportunidade de virar para os Estados Unidos, ou a Colômbia, ou Estados Unidos principalmente, nós temos aqui parceiros também para dar treinamento. Nesse caso seria em inglês, ou nós faríamos em português para os brasileiros. Siga, por favor. Uma das coisas mais importantes é a análise da superfície dos módulos solares. Nós temos um aparelho especial que ele faz isso, ele faz uma análise, não é a pessoa que faz a análise, é feita por um aparelho. A inspeção é feita pela pessoa, a análise, aquela coisa mais profunda, o sistema infravermelho, e ele vai coletar aí diretamente as informações que estão no painel. Você fala de pontos quentes. Acho que temos uma foto na frente. Mas isso é muito importante. Aí você tem que fazer uma substituição do painel.
que aconteceu uma coisa com ela, uma pedra, alguma coisa aconteceu. Tá? Sim, por favor. Aqui estamos fazendo isso. Vamos fazer uma substituição do painel, tá? Que ele está danificado. E vamos colocar. E outra coisa que está vendo aqui, está vendo o cara aí, o senhor, ele está acima do painel. O painel está construído para ter um suporte de uma peça de uma pessoa. Não permanentemente, mas pode ser colocado, pode caminhar, pode. Tá? A plateria também suporta isso, estruturas. Não estamos falando que você vai fazer disso uma passarela. E aí todo mundo vai caminhar em cima, não. Estamos falando que ele suporta para fazer uma pequena manutenção. Tem que ter cuidado, não? Aqueles sapatos de segurança com aquele negócio do ferro embaixo. Não é para isso, não. Mas vai dar essa possibilidade. Então, nós temos aquele conceito de empresa de manutenção, que faz as duas coisas, limpeza e substituição, verificação de montagem nos painéis. Já vimos aqui na Colômbia, um parceiro nosso, que alguém montou o sistema e ele teve que desmontar e montar de volta, porque o sistema foi muito fraco. E quando você tem um sistema fraco, você tem um sistema que ele vai enfraquecer em algum momento, quebrar. Sem dúvida, vai quebrar. E aí, quebrando esse sistema, quebra o projeto. E alguns desses projetos são para casas, para residências, para comércio, para hospitais. Então, o sistema fotovoltaico é alternativo e é uma coisa que tem que estar bem sempre. Siga, por favor. Vale. Em algumas áreas especiais, nós temos o desempenho via online, monitoração baseada na rede. Tá? Nós podemos colocar outras, e isso é sofisticado, aquela coisa chique, né? Aquela coisa bonita, mas tem outro que é controle de ervas. Você vai controlar a erva mesmo, não precisa nenhuma coisa de aqueles nerds, se fala em inglês, da tecnologia, para entrar na rede, não. A web. Não, estamos falando do controle de ervas. Sistemas solares instalados em áreas verdes, ele vai precisar de uma manutenção muito grande. Você falou da fazenda aí, não? Tem uma fazenda mesmo na Amazonas. Eu acho que isso, tem uma fazenda aqui já. Ela vai ter ervas. Vai ter. Você tem que tirar. Porque ela é construída em cima do solo ali, né? Exatamente. Como qualquer outro, se você deixa os árvores crescer por cima dela, o sistema fotovoltaico vai quebrar. Vai quebrar de muitos jeitos. Então, isso é um sistema. Tem a limpeza dos próprios painéis, tem o controle de ervas, tem aquela verificação dos pontos quentes, tem a verificação dos sistemas elétricos. Ou seja, tem coisas que vão fazer. Vamos para frente, vale, por favor. Para frente. Mais para frente. Isso, para frente. Seguinte, da seguinte. Ok. Se vê que tem aqui, é muito comum, muito. Eu sou amante dos animais. E aqui é difícil, né? Porque tem esses animais que não conhecem, não sabem quando é uma coisa, quando é outra. E aqui cada um desses resíduos
As aves, conectado no painel, ele é um problema para a tensão que nós estamos precisando, para a potência que estamos precisando. E aí você não tem controle, tem que limpar. E tem que ter controle de aves. Né? Controle de aves pelos métodos naturais, eu pediria ao movimento ambientalista para procurar, não, por favor, não vai matar aqui nenhuma. Mas esse é o caso que os painéis solares não estão na intempérie, no meio. Aqui, nesse caso da cidade, na área rural, tem outras coisas. Tem arte, tem animais selvagens, olha só, tem o que você quiser. Mas a ideia nossa é fazer manutenção de tudo. Limpeza e manutenção eletrônica ou manutenção de otimização para a rede. Por favor, siga, vale. Gilberto, ahí para el control de aves, hay equipos solares de ultrasonido que te ahuyentan a las aves y hay unos nuevos equipos también alimentados solarmente con rayos láser, que lo que hace es que cuando el ave ve el toque del rayo láser, se asusta y se mueve. Es decir, no agrede a la fauna, simplemente la ahuyenta de la sitio, de la zona. Ok, obrigado. Sistema de controle de ave usando também o sistema fotovoltaico. Quebrão. Verificação da fiação. Muito importante. Já vi sistema totalmente montado e dia depois, desmontado, porque a conexão elétrica ela não era bem feita. O sistema dos cabos não era bem feito. Não usaram os cabos MC4, foi a concorrência agora nossa, né? E nós explicamos, olha, isso não está de acordo com o sistema fotovoltaico. Você precisa do MC4, precisa dos conectores, precisa de umas coisas especiais. E nós podemos fazer isso. Fazemos neste momento. Só para o cliente. Não é ideia nossa fazer manutenção. Mas o cliente pede e nós fazemos. Siga, por favor, Vale. A limpeza dos painéis. Nós estamos trabalhando com um cara, uma empresa do Chile, para ter um sabonete, um polvo especial de sabonete, um líquido especial. Sabonete para fazer limpeza dos painéis solares. Esse é feito na Canadá, originalmente, mas nosso amigo, parceiro nosso lá no Chile, ele tem uma empresa de químicos. E ele falou, olha, eu posso fazer isso com as qualidades técnicas para fazer uma limpeza ótima. E estamos trabalhando com ele. Eu acho que no final do ano, aqui está parado tudo na Chile também, vamos ter um produto pronto da Bend Solar Energy para fazer isso. Mas, em geral, como que faz uma limpeza de um painel solar? Com água. Água, só água. Pronto. Não precisa muita coisa. Esse líquido que nós estamos usando é para fazer a limpeza, para fazer uma proteção por alguns tempos. Algum tempo aí no meio. Mas a verdade, você vai limpar com água. Tem muita coisa. Mas a área rural tem precisão. Estou lembrando também do pólen, da salmarinho. Olha só. É um sistema que está na intempérie. Tem que ser limpado. Vale, adelante, por favor. A pressão não pode ser muita. A pressão não pode ser muita. Pressão com água. Sistema de água pressurizada, mas a pressão, estou deixando aqui já, que tem que ser muito pouca.
Não uma coisa que você vai colocar aí, uma pressão de 12.000 PSI, não, não, não. É a pressão do água do mangueiro natural. Por favor. Vale, siga. Tá? Temos algumas máquinas para fazer isso, nós temos. Temos algumas. Mas é tirar o pó, tirar a sujeira, tirar os excrementos das aves, tirar o pólen, coisas assim. Não estamos falando, porque ela não pega, não é uma coisa que queda pegada na estrutura. Tá? Uma coisa fácil de remover. Ok? Tira aí, por favor. Siga, por favor, Valim. E aí, depois disso, você remove o excesso de água e pronto, você está limpo. O sistema vai estar otimizado novamente. Depois desse seu serviço completo, nós vamos para o inversor, os conectores, verificamos os conectores conectados. Vemos o inversor, né? O inversor, alguns deles têm autodiagnóstico. Vocês nos ajudará para fazer se tem alguma danificada do jeito, se não, vamos para frente. Tipicamente não tem muita coisa para fazer um inversor. Tipicamente. Mas nós fazemos uma visita para ver aí o que está acontecendo. Siga, por favor, Valente. Perfeito. Bom, já falei disso. Água, tem muita coisa. Você vai precisar de água e algumas esponjas não abrasivas. Pronto. Mas estamos procurando alguma coisa aí. Tem um sabonete, né? Uma coisa de limpeza, mas é especial para o sistema fotovoltaico. Por favor, continua. Vale, siga. Ok. Depois da limpeza, por favor, não pode desejar marcas. Nada. O painel tem que ficar sem marcas. E no caso dos tetos altos, se você não tem possibilidade de ver eles, você tem que usar um sistema de elevação que você tem que ver para não ficar com aquelas marcas. Tá? Esses é muito difícil quando fica com alguma marca, alguma coisa aí. Uma sombra permanente. Siga, por favor, Vale. Bom, então, senhores, chegamos no final. Tempo ótimo. 10 minutos agora para perguntas e respostas. Gunter, você que haja? Temos para fazer negócio lá no Manaus? Eu acho que tem no Brasil todo, tá? Eu acho que a oportunidade é grande. Como eu falei antes, é um mercado promissor, um mercado que tem um grande potencial de exploração ainda, né? Um mercado que está aberto, né, Gilberto? Que bom, que bom. Então, nós deixamos isso hoje por enquanto. Não sei se tem alguma pergunta, alguém, por favor. Alguém que tem alguma pergunta? Se alguém tiver curiosidade, vou colocar aqui no chat um link sobre essa fazenda de energia solar aqui do Amazonas. Ok. Que bom. Isso. Giraldo Maneira fala, Manaus e Amazonas tem muita oportunidade. Temos. Agora, nesse momento, você está disponível para fazer cálculos solares pequenos da casa. Eu ajaria e vou fazer com o Lenin um sistema que se chama PV System. Eu acho que vamos ver no futuro esse negócio. Lenin, disculpa. Lenin. Sí. ¿Tienes alguna observación? Es que en portugués sería Lenin. No, no, todo bien, todo bien. Sí. Ok, obrigado. Conta, se não tiver alguma outra pergunta, eu acho que... Gilberto, esse material de
para você fazer os cálculos todos, esse material tem em PDF? Está falando do material esse, as palestras, janelinhas? Isso. Não, pida para ele vir, não tem problema não, está pronto. Certo, se precisar... Mas está gravado só... também. Sim, se precisar é só a gente solicitar, né? Sim, se precisar solicitar, não tem problema não. Okay. Só falar com o Lenin, ele acompanha com você, ele encamina, não tem problema. Ok. Bom, senhores, obrigado pelo tempo. A gente se vê amanhã na mesma hora, tá? Desculpa aí a interrupção, daí viram alguma parte em espanhol e outro em português. Conte, o meu português está bom, está ótimo para fazer isso? Tá excelente, tá muito bom. Muito bom mesmo. Tá, obrigado. Então, a gente se fala amanhã, continuamos às 6 horas da tarde, hora de Manaus. 6 horas da tarde. Obrigado, gente. Obrigado, Um abraço a todos. Até mais. Até mais.